Ela deve ter sido escola de muitos outros profissionais, provavelmente, né? Se você perguntar para muita gente aí, de onde você começou a falar? Do Fotótica. Da assistência técnica, tinha uma carência muito grande no mercado na época, que era a parte de informática. Eu estava estudando informática, estava fazendo processamento de dados, né? O audiovisual tem uma responsabilidade muito grande. E todos eles falaram, já ouvi falar, conheço, não conheço e tal, mas seu nome é muito forte, então não tem como não chamar Gama. Porque quando você só faz o 100%, é obrigação, acabou. O cara te pagou por aquilo, te entrega aquilo, acabou, e você não consegue ter a recorrência daquilo que você faz. Até nós, que estamos lá toda hora construindo, criando, pensando, a gente já sabe o que vai ser, mas até a gente dá aquela arrepiada. Se surpreende, né? A vida está cada vez mais curta e complicada. Então, se vocês quiserem entrar nesse mercado, tem que vir de corpo e alma. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o ArxiCast. Para você que está aqui com a gente, não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal, ativar aí as notificações, participem com a gente sempre com comentários, com perguntas. Isso sempre é muito bom, faz a gente chegar em mais pessoas e o nosso conteúdo ser um pouco mais valorizado. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. A gente vai falar de uma área extremamente interessante, que é audiovisual. E o nosso querido convidado, nosso amigo, parceiro de trabalho, é o Alec, da Gama AV. É isso, né? É assim isso que aí. fala, né, Alec? É isso aí. Seja muito bem-vindo, Alec. Muito obrigado. E a gente vai dividir essessas histórias maravilhosas, né? É muito tímido, né? Ah, bem Super tímido, tímido. nossa. Foi difícil trazer ele aqui. Mas olha aqui, gente, vamos começar aqui para ele soltar, se descontrair. Alec, conta um pouco, se apresenta, a sua câmera é aquela ali, se apresenta para as pessoas e conta pra gente um pouco da sua história de vida profissional, Alec. Bom, vamos lá. Eu só sei fazer isso da vida, né? Então foi meu primeiro emprego. Eu comecei na área em 94. Já comecei na parte do estoque, né? Então, desde 94 já fazendo isso. E aí fui promovido muito rapidamente. Eu era muito curioso e tal, né? E aí já fui direto para um departamento que era de assistência técnica. E aí, da assistência técnica, tinha uma carência muito grande no mercado na época, que era a parte de informática. E eu estava estudando informática, estava fazendo processamento de dados, né? Na época tinha aquela brincadeira de, você faz PD, você faz prendas domésticas, né? E aí foi onde tudo começou, basicamente, porque tinha os projetores de 3 tubos que estavam se digitalizando, né? Saindo da parte analógica para a parte digital, e tinha muito a necessidade da informática. E os técnicos daquela época não tinham, né, essa formação da parte de informática. E eu já estava vindo com essa bagagem, e aí foi tudo muito rápido, assim. E aí eu consegui, basicamente, sendo muito novo, trazendo isso para os técnicos que já estavam no mercado, fazendo com que eles, trazendo um pouco da parte de informática para eles, e eles me ensinando a parte da projeção. Então, para mim, foi aí que tudo começou. E aí, de 94, nessa empresa que eu iniciei, eu tinha 14 anos. Em 96 eu era supervisor técnico, imagina, com 16 anos ser supervisor técnico. É mesmo? E em 98 eu era gerente da loja inteira. Então foi uma responsabilidade muito grande aos 18 anos. Bom, você já nasceu pronto então, né? Quase Praticamente, Quase né? isso. Então foi tudo muito rápido, né? E aí daí não parei mais. E aí fui trabalhando muito na parte comercial técnica, né? Dando todo o suporte técnico devido a essa bagagenzinha. E em 2006 foi quando eu montei a Gama, abri a Gama pro mercado. Em 2007, 2006. Aí em 2007 eu fiz uma parceria com o Gijo da Apple, né, que durou bastante tempo, até 2019 basicamente. Uma vida também, Uma né? vida Uma também, vida. foi excepcional. Gigi é um querido também. Foi meu irmão de vida até hoje. E aí em 2019 eu resolvi
em novembro de 2019, basicamente. Tive uma passagem muito rápida com o Sandro da Music, também foi uma parceria muito fantástica. E 2019, em novembro, dezembro, eu resolvi abrir a Gama para o mercado, né? E aí foi onde a Gama começou em carreira solo. 2020 já veio a pandemia, né? Pancada no coco, assim, bem forte. E aí, graças a Deus, estamos aqui. Mais fortes do que nunca, né? Isso aí. Que legal. Essa foi a... Ascendência, né? Era uma Gama loja que você AV. trabalhava? Era uma loja, era fotótica, né? Era fotótica. fotótica. E a loja da Rebouças, que é a loja que eu iniciei, era Fotótica Locações. Era a única loja apartada do grupo de lojas que, além do serviço de foto e ótica, tinha a parte de locações que fazia os eventos, né? Interessante, a gente não sabia disso, né? Não sabia disso. Tanto que quando o grupo de lojas todo foi vendido, em 96, mais ou menos, se eu não estou enganado, essa loja mudou de nome, ficou como Engenharia de Eventos. Foi a única loja que a família não vendeu, né? A família Farcas não vendeu. E aí ficou por 2 anos ainda administrando separadamente. E aí, se eu não me engano, lá para os anos 2000 é que ela realmente saiu de vez, aí entrou outra administração. Ela deve ter sido escola de muitos outros profissionais, provavelmente, né? Se você perguntar para muita gente aí, de onde você começou a falar? Fotótica. Que coisa, né? A gente nem imaginava, né? Então, quando você passa ali na Rebouças 2291, aquela casinha amarela, pode ver que ela tem cara de fotótica. Ela é amarela, azulzinha, até hoje? É tombada pelo patrimônio histórico. Que bacana. É uma loja de colchões hoje, né? Mas é tombada pelo patrimônio histórico. Muito legal. História, a gente, a gente nem imagina, né? A gente não imagina, mas você vê fazendo uma correlação, é um pouco para o nosso lado, o que foi a Sunshine, né? Escola e a própria Mixon. Sim. Escola de muitos profissionais. Fazia muita coisa para Mixon. E o AV, na verdade, quando eu coloquei para Gama, na verdade, né? O AV é de audiovisual, tem a ver com o passado e tem a ver também com o presente e o futuro. Porque, como eu vou muito para as feiras, né? Existe uma tendência mundial de que tudo que faz barulho, se movimenta, tal, a experiência, tudo que gera experiência do usuário é audiovisual, né? O ar-condicionado, o ambiente, ou seja, que dá todo o conforto para o usuário, é uma experiência. E essa experiência toda é o audiovisual. Ai, que interessante. Então, quando eu pedi para fazer a marca em 2020, né? Na verdade, em 2019, que eu tatuei dia 26 de dezembro de 2019. Mostra, dá pra aparecer? Lá, ele tem ali uma V tatuadinha naquela coisa, dá pra ver ali. E aí eu tatuei no dia que o cara fez a marca pra mim. Eu vou te falar aqui, daí você me convidou pra tatuar, então, o também novo. O seu carrinho novo, né? Lembra de, né? Que responsa, né, responsabilidade. Agora teve que desenhar ao o vivo. Ao vivo. Sabe, faz ao vivo. Num evento, vai, Bueno, eu preciso identificar esse carrinho. Bueno, não quero que esse carrinho seja roubado. Pera aí que eu vou dar um jeito. Muito legal. Muito bom, muito legal. Aí você fez essa tatuagem e você já sabia dessa importância da AV quando você fez a marca? Eu não sabia o nome da empresa. Eu tinha até pedido pro Ovo, né? O Ovo Marketing. Eu falei, o nome dele é Bruno, todo mundo chama ele de Ovo. Eu falei, Ovo, eu não quero Gama, não quero... Tinha até brincado com ele, né? Faz a Banana Produções, né? Que tinha saído na época. Faz a Banana Produções, mas não quero nada a ver com o meu nome e tal. E aí, ele voltou 30 dias depois e falei, cara, tem uma boa e uma notícia pra te dar. Qual que você quer primeiro? Aí eu falei, cara, a boa. Ele falou, a boa que o seu logo tá pronto. A má é que não teve como não ter seu nome envolvido no processo. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, eu fiz uma pesquisa com as agências que você atua e com as agências que você nunca atuou. E todos eles falaram, já ouvi falar, conheço, não conheço, tal, mas seu nome é muito forte. Então não tem como não chamar Gama. Tá aqui, vou defender porque eu fiz o estudo, tal, e me apresentou. Aí no final do estudo, aquela choradinha básica, não precisa chorão pra caramba. Caiu um cisco no olho, Caiu um cisco no olho. Aí no outro dia eu peguei e fui tatuar. Falei, tá bom, então tá feito. Mais do que aceito, tatuado, né? Eternizado. No
corpo, na alma e na mente. É. E no corpo mesmo, né? Literalmente, né? Mas é isso, é o amor, né? Pois é. Que história legal. E aí, vamos trazer. Gama é seu sobrenome. Gama é meu sobrenome. Legal, Alec Gama. Alec Gama. Tá Meu, só é pros nossos- artista, né? Artista, é o Alexander Gama. Como é Alexander. muito grande, pro cara não terminar. Ah, é, sabe? Alexander, é verdade. Aí, Alec é, pros Alec. íntimos. Mas todos aqui É. podem te chamar de Alec, E né? tímido, né? tímido, Alexander. fala Alec, tia, Ale. Nome, É, acho que cada hora a gente fala uma coisa. Trazendo para adorei saber do AV, como tem essa defesa aí, a gente fala muito de ambiência, provavelmente a exatamente. ambiência, junto com essa atmosfera que a gente propõe. Eu vou puxar esse gancho e trazer uma contextualização da arquitetura cenográfica, Alec, para a gente poder, inclusive, seguir aqui com algumas discussões. A gente, principalmente pela Arcsce, né, nossa plataforma de educação em arquitetura cenográfica, a gente defende que para ser arquitetura cenográfica, ela tem que ter 4 atributos fundamentais, correlatos e interdependentes, que é a técnica, o conceito, a funcionalidade e a experiência. E a gente fala muito que essas 3 aqui trabalham muito a favor da experiência. As 4 se completam, mas que funcionalidade, conceito, técnica estão ali muito a favor da experiência. Dentro desse ecossistema da arquitetura cenográfica, agora mais do que nunca sabendo disso, o audiovisual tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Como plataforma de educação, Alec, nós estamos tentando, através desse canal, mostrar esse ecossistema da arquitetura cenográfica, porque tudo permeia técnica, conceito, principalmente a funcionalidade e a experiência, que é o nosso grande motivo de fazer as coisas acontecerem. E aí, quando a gente traz para a plataforma as possibilidades de atuação no ecossistema, a gente quer mostrar também para quem está aqui acompanhando a gente as possibilidades de atuação, de desenvolvimento e do tamanho que é o nosso mercado e as possibilidades realmente de profissionalização. No caso do audiovisual, a gente também vai entendendo, cada conversa que a gente tem, que ele também é muito amplo. Tem o seu pequeno ecossistema dentro do ecossistema. Como que é, no seu caso, qual que é o papel de vocês, principalmente em projetos, dentro desse ecossistema, Alec? Me dá, assim, a sua posição, tanto da Gama e você como profissional nesse ecossistema, como você tem atuado com isso? Bom, desde o início, a Gama já nasceu com esse DNA de não vender produtos de prateleira, né? Por que que eu sempre procuro, eu acho que é por isso que a gente encaixa tão bem, né? Porque eu falo assim, não é puxando o saco não, mas vocês sabem que é verdade. A gente, se tivesse 1/3 das empresas pensando igual vocês pensam, seria bem diferente. Porque a gente pensa em gerar experiência. E isso já é um princípio, assim, fundamental. Quando você vende o produto que está na prateleira, é diferente porque você quer empurrar para o cliente uma coisa que às vezes ele não precisa. E quando você entende a dor do cliente, que é o que a gente faz, por exemplo, com o nosso cliente, que a gente não precisa nem dizer o nome aqui, que a gente adora atender, é diferente porque a gente entende o que ele quer e aí a gente transforma o que ele quer. A gente fala, é isso que você quer? Ele fala, exatamente isso, né? E às vezes até supera a expectativa dele. Então isso eu acho muito legal. Porque quando você pega um produto de prateleira, e aí o cara te faz uma solicitação, né? Ah, eu gostaria disso. Aí você pega um produto de prateleira e fala, ó, é isso que eu consigo fazer. O cara fala, não é bem isso, mas tá bom, vai, o que você consegue. E aí não é a mesma coisa. É por isso que eu sempre brinco que falo que assim, entregar um evento 100% é obrigação de qualquer um. E a gente procura entregar no mínimo 100%. 100% é obrigação. Tem que entregar o além do 100%. Porque é ali que você encanta, surpreende e realmente gera a experiência. Né? Porque quando você só faz o 100%, é obrigação, acabou. O cara te pagou por aquilo, te entrega aquilo, acabou. E você não consegue ter a recorrência daquilo que você faz. Né? O cara vai falar, me atendeu, foi. É só mais um. É igual uma locadora de carro, é igual qualquer outro negócio. Mas encantar mesmo. Exatamente. Quando a gente vê que
Brilhou o olho. Inclusive, né, o nosso foco principal são os convidados, né? Exatamente. Quando a gente vê, faz aquela abertura fenomenal, Exatamente. maravilhosa, meu, que arrepia. Exatamente. Até nós, que estamos lá toda hora construindo, criando, pensando, a gente já sabe o que vai ser, mas até a gente dá aquela Se arrepiada. surpreende, né? Imagina quando o convidado entra e vê aquilo, né? Qual é essa sensação que te move para esse lado, né? Exatamente. Então, essa é a grande diferença, porque assim, é aí que eu parto do princípio que se eu não tenho o produto, ou eu vou atrás e pego com algum parceiro, ou eu acabo adquirindo um produto novo, porque eu falo, o que eu tenho aqui não serve para isso. Então, é que nem agora, eu fui fazer, a gente teve alguns eventos, ficou equipamento parado lá no estoque, porque não serviam para aqueles eventos que a gente estava fazendo. Eu tive que ir atrás de outros, pegar com parceiros, adquirir produtos novos. Então não adianta eu querer empurrar aquilo Porque só não porque eu se tenho. encaixa. Não se encaixa, né? Então não resolve. E quando não você vou fala encantar. produto de prateleira, é bem falar de equipamento mesmo, né, equipamento. Alec? E não adianta, né? Porque tem algo dentro de nós que fala, não dá nem, a gente não consegue colocar para fora, não consegue, né? Então não dá, não tem adianta. que criar coisa nova. Tá enjaulado, E às né? vezes os meninos falam assim, pô, mas tem esses aparelhos aqui, não vai usar? Eu falei, não, esse fica porque não vai fazer o Que efeito. interessante, né? Essa diferença existe. 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 E aí você fala que você se vê nesse lugar como com um diferencial pensando em experiência e em conceito. A gente estava discutindo um pouco anteriormente sobre o papel do projeto, o papel do intelectual, né, Alec? Do quanto nós, pensadores projetuais, pensadores de espaços, pensadores de experiência e de atmosfera, como você está trazendo, que esse aprendizado da AV para a gente foi importante, significativo saber sobre isso. Como que você percebe que você se diferenciou? Que momento te deu esse start? Que era isso? Que era sobre isso, Alec? Já tinha dado mesmo dentro da Apple, por exemplo. Mas aí começou a ter algumas divergências. Nunca com o Gigi. Com o Gigi nunca tive problema nenhum. Né? O Gigi sempre foi uma pessoa fantástica, sempre me apoiou em tudo. Tal. E muito visionário, né? Muito visionário. Só que aí começou a ter problema com os outros diretores que estavam lá. E até um pouquinho de ciúmes e tudo mais. E aí, para não ter nenhum tipo de problema, eu era a peça fora do... né? Você que não estava se encaixando. Tanto que, pelo Gigi, eu com certeza estava lá até hoje. Mas eu falei, Gigi, eu não caibo mais. Não dá. Né? O estranho fora do ninho sou eu. Então não dá mais para continuar. Eu não quero ficar batendo na mesma tecla e sendo chato. Taraná. Meu, aqui vai rodar sozinho. Aqui já foi, já é. Né? Por mais que eu representasse um volume de vendas grande, etc., eu falei, aqui já não vai parar. Aqui já tem a receita do bolo, que já era. Né? Eu é que preciso fazer o que eu acredito. Fazer um bolo novo. Eu preciso fazer o que eu acredito. Mas o que te motivou, nem motivou, o que te fez perceber que você estava ali um pouco diferente foi o que exatamente? Desculpa eu ficar assim investigativo, porque eu acho legal as pessoas sentirem. Eu participar de tudo que eu participo até hoje, indo para as feiras, etc., e ver como são as coisas e como daquilo eu poderia extrair um valor diferente, entendeu? Não ficar batendo na mesma tecla, não ficar correndo atrás de clientes que não te valorizam, não ficar correndo atrás de brigar por só preços, etc. Então, assim, é o tipo de cliente que hoje, é preço que você quer? Legal. Muito obrigado, vai lá, você tem seu mercado, eu vou atrás de um outro tipo de mercado, porque eu estou em outra situação. Não que eu não preço não seja importante, não que eu não precise de cliente, não é isso. Mas eu estou atrás de cliente que valoriza a experiência, atrás de cliente que valorize uma entrega diferente, uma entrega de verdade. Entendeu? Eu acho que é o mesmo assunto, assim, igual a boa arquitetura cenográfica. Igual a Gama. Nós temos uma história, né? E nós temos também aonde nós queremos chegar contando a nossa história. Então, o tipo de projeto que encaixa dentro da nossa história tem que ser o tipo de cliente que acredita na nossa história, que vai fazer sentido na nossa história para ter a foto registrada na nossa história, para agregar para o cliente,
para os convidados e agregar para Bueno. Por quê? Porque é um único tempo, é um único registro, é uma única data e é um único mês que está ali na nossa história. E a gente sabe que a gente tem que preencher essas datas. Vai preencher com o quê? Se não são empresas que têm um desejo de fazer algo diferente, que compartilha, né, com o tipo da arquitetura nossa, com o pensamento nosso, com o design nosso, para a gente poder colocar o evento, né, o projeto dele na nossa história também. Então, esse que a gente consegue agregar tudo isso, são poucos, mas a gente consegue contar a história. Então, esse faz parte da nossa trajetória, assim como você está falando. Tem ótimos clientes que tem verbas magníficas, mas não faz sentido, sabe? Tipo, não faz parte da nossa trajetória, não tá puxando a nossa trajetória. Então é isso. Então a gente precisa, tem tudo isso ainda pra gente estar junto, né? Então é legal saber sobre exatamente isso, o que né? você falou. Não é o dinheiro. Não é. E é simplesmente a maneira com que a pessoa trata a situação. Né? Porque às vezes a pessoa pode não ter o dinheiro, mas a ideia encaixa perfeitamente, né? A maneira com que isso tudo acontece, etc. Semana que vem mesmo a gente vai fazer um evento totalmente de graça no Golden Hall. A cliente está toda encantada. Nossa, você vai colocar um LED desse tamanho? Mas vamos lá, vamos colocar. É para fazer direito. Porque você quer que ela experimente, que ela te sinta primeiro. Não é nem isso, porque sempre vai ser vai ser de graça o evento que for para ela. Tá bom. Mas ela nunca teve. Toda vez que fizeram porque era de graça para ela, era de qualquer jeito. Tô dando. O som é isso. Esse é o problema quando você faz. Então, tipo assim, ela tá assim, mas você vai fazer desse tamanho? Você vai fazer assim? Você vai fazer assim? Vou. Porque já que é para fazer, vai fazer com carinho, vai fazer direito, vai fazer bonito. Não é para fazer só porque eu tô te dando, eu vou te dar de qualquer jeito. Não, toma aí. E aí, Alec, é muito legal. Porque as pessoas têm que entender que quando a gente pega um evento para fazer, é com carinho. A equipe trata com carinho, a equipe, tudo. Sabe, não... A gente falou de paixão recentemente, a gente falou da paixão de fazer e entregar e estar a serviço, né? É muito parecido, isso tudo que você está conversando e falando aí é muito parecido com a gente. E eu quero trazer aqui uma coisa que a gente tem debatido muito e fincado muito desde 2016, que a gente fez um reposicionamento da marca da Bueno e a gente trouxe a arquitetura cenográfica como, de fato, a nossa marca e o nosso trabalho a ser entregue para o mercado. A gente defendeu a cocriação. A gente fez um manifesto no lançamento da nossa marca, que era convidando os nossos clientes e o mercado para cocriar. O que significava isso? Quem faz cocriação dificilmente vai conseguir fazer uma concorrência. Isso tudo que você está falando, é possível você entregar quando é uma concorrência, Alec? Até mas muitas vezes é injusta, né? Porque a gente vem com a régua aqui em cima e muitas vezes a régua do outro está aqui embaixo, né? Então, assim, é possível. A gente participa de bastante concorrência. Muitas delas a gente está com o custo diferente, porque a mão de obra é diferenciada. Pouquíssimas empresas colocam um engenheiro de áudio à disposição, um expert de vídeo para falar a altura com o responsável de vídeo da empresa ou até de uma banda, para dar uma atenção da forma que a gente às vezes são itens ali que não conseguem encaixar. Não entra numa planilha, né? Não entra numa planilha, né, Alec? Mas nós, como uma empresa profissional igual a sua, você sabe, é necessário, né? Porque não, tem que ter. Tem que ter. Aquele custo que ninguém vê que você está tendo ali, né? O cara muitas vezes só olha ali, você vai precisar de X técnicos para o evento, X técnicos para fazer isso aqui, X para desmontagem, montagem, taranã, e não olha o que você carrega por trás disso, né? O profissional que está fazendo toda a parte de luz, o custo de estúdio que você tem e assim por diante. Né? É como fosse ele contrata uma orquestra e esquece, né? Do ensaio. Do maestro. Mais ou menos isso. É isso, né? Porque, não vai ficar um negócio afinado, né? A gente tem visto muita literatura, muita tendência, onde
vamos falar de varejo, vamos falar da nossa área de relações com pessoas dentro de espaços, a gente está vendo uma tendência grande para falar da humanização. Cada vez mais se traz a humanização. Agora, neste momento, está acontecendo lá a Semana de Design em Milão. A gente percebe que estão trazendo muito isso à tona nas discussões. Experiência, mas pensar no ser humano. Eu acho que isso a gente vem discutindo há muito tempo, não é novidade, mas a gente está vendo esse movimento cada vez maior. Quando você traz uma fala dessa, que você não quer vender produto de prateleira, você tem uma relação humana envolvida, porque é alguém atendendo, alguém ajudando a pensar no projeto, alguém levando uma solução, alguém entregando efetivamente tudo isso. A gente sabe que não é tão simples assim, para quem está aqui ouvindo a gente, tem uma cadeia aí pensada, né? De um modo geral, na sua opinião, as empresas do nosso setor, as empresas da sua atividade, estão acompanhando essa preocupação ou essa transformação do mercado com a experiência e com a humanização? Eu acho que são poucas. Não são muitas, não. Dá para contar nos dedos as que estão preocupadas com isso. As que se preocupam com o ser humano, né? Eu, por exemplo, tem lugares que eu não ponho minha equipe para trabalhar. O cliente mesmo me ligou essa semana e falou, o evento vai ser em tal lugar. Eu falei, desculpa, nem se for vou. lá, minha equipe não carrega X degraus para subir com o equipamento. Ah, mas é carregador. Pior ainda, é ser humano também. Perfeito. Não vai. Maravilhoso, Alex. Não vai. Eu até mostro a conversa depois ali para vocês. Não vai porque assim, é desumano. Não vai, não é porque é carregador que pode. Não vai subir. São muitos degraus, não tem elevador. O pessoal trata lá as pessoas que nem bicho e não vai. Né? Tem um outro ali na Angélica que eu nem sei se existe ainda, que desde a época de Apple a gente já não fazia. Já nem atendia. Não. Vai descarregar na esquina? Não vai. Ninguém vai descer da esquina com o risco de ser assaltado e levar. Não vai. Então, assim, isso é um posicionamento, é uma estratégia, você tem aí principalmente os seus motivos. Imagino que é muito parecido com a forma que a gente pensa, né, Ri? Mas é uma dor. É uma dor, porque a gente sabe que no mundo corporativo existem várias escalas de pensamento em relação à parte humana. E foi legal, desculpa te cortar, mas foi legal a frase final da cliente, quando ela falou assim, foi bom você ter me falado, eu não sabia disso. Ela não sabia, né? Segundo ela, não. Tá. Então, mas você vê? Então, eu até ia falar disso, é muito sobre essa dor. O quanto será que o mercado... Quais são essas dores? O que o mercado será que tem de dores comuns, tanto para o lado do nosso cliente, quanto a gente, como pensadores desses projetos, e quanto quem fornece para vir agregar para a gente? Que dores são essas, será, nos nossos negócios e que talvez a gente não esteja se dando conta? E o quanto a gente está... Será pensando em minimizar essas dores? Será que na parte de... Claro que a gente vai sempre falar, e daqui a pouco a gente vai falar da parte profissional de pessoas nas suas necessidades. Mas falando de negócio, Alex, você vê muito latente alguma dor que você hoje gostaria de não estar passando no seu negócio? Eu vejo um pouco. O que eu vejo hoje em alguns lugares é empatia. Tá faltando muita empatia, né? Tanto de pessoas quanto até de empresa, né? Hoje está muito individualizado as coisas, né? Então é muito fácil a pessoa chegar e falar o meu, não, mas o meu, e a pessoa esquece que o evento é um todo, né? Não adianta ela só pensar no dela e o do coleguinha não tá pronto, porque se ela pensar só no dela, o do coleguinha não tá pronto, o evento não acontece. E o evento é um só, né? O único, o resultado dele. Se o dele estiver pronto, o do coleguinha não estiver pronto, ele pode não receber. E vice-versa, né? Se o do coleguinha estiver pronto, o dele não, porque hoje foi ele que deixou pronto, o coleguinha não deixou, amanhã pode ser o contrário. E aí a dor pode, né, bater diferente. Então, o que eu acho que falta hoje é um pouco de empatia. Né? Isso tá pegando e tá cada vez pior. Era uma coisa que eu acreditava que na pandemia isso fosse melhorar bastante. Melhorou durante um tempo, mas eu acho que o pessoal já esqueceu que passou a pandemia. Acho que não teve pandemia no Brasil. Acho que não teve. Muito legal essa percepção, e é uma percepção muito incomum às vezes mas a gente está buscando quem traz a empatia para nossa equipe, quem traz a empatia para
Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de mercado, Alec? A gente, mais uma vez, tenta aqui fomentar muito sobre posicionamento, vaga de mercado, posicionamento de negócio, onde as pessoas poderiam se encaixar. Quando a gente traz essa realidade no ICRU, e a gente não está aqui para esconder nada, a gente está aqui para falar a verdade para quem está aqui ouvindo a gente. Falta empatia e a gente entende que deve faltar em muitos outros setores que a gente não atua. Mas a gente quer atrair as pessoas. Nós estamos precisando de profissionais, a gente está precisando de gente... Carente. Tá carente, não tá? Tá. Vamos falar um pouco disso. Você está sentindo essa necessidade na sua área? Estou sentindo muito. Falta mão de obra qualificada, falta mão de obra para a gente ensinar também, né? A gente precisa de gente para aprender. Enfim, tem algumas empresas que nem a Max, tem um programa muito legal de evolução de pessoas, de treinamento e etc. Faz um tempo que eu não converso com o Zé, mas a última vez que eu falei com ele, por exemplo, ele tinha me dito que acho que a cada 10 ou a cada 20 pessoas ele consegue aproveitar uma ou duas. É mesmo? É um número muito pequeno. Eu não lembro se são 20 ou se até é um número maior de pessoas. Mas eu lembro que é um número muito pequeno. Mas tem programas. A Plenum também faz bastante disso. Acho que eles até conseguiram colocar um programa de treinamento no Senai. Colocaram. O Léo colocou. Tem um programa bem legal. Então, para realmente tentar trazer mão de obra. Quando veio a pandemia... A Gama é filiado à VIX, assim como muita empresa outras até deixaram de ser, enfim. Mas eu liguei pro Nelson da VIXA e falei, a minha preocupação era com essa escassez de mão de obra que ia acontecer. Pós-pandemia. Pós e até durante, enfim. Eu liguei pro Nelson da VIXA e falei, Nelson, a minha categoria só podia abrigar um número de X de pessoas, que eu acho que eram 15 pessoas ou 20, era um número pequeno. E aí eu pedi para ele, para ver se a gente conseguia abrigar mais pessoas. Falei, Nelson, não tem como você ver lá com a VIXA Internacional, se a gente consegue abrigar mais gente, porque eu tô com medo, né, da gente ter uma escassez de gente, né, em breve no mercado. Que eu tava vendo muita gente abrir hamburguerias, outro tipo de negócio, Sim. né? É verdade. Uber e etc, lanchonetes, enfim, deliveries e uma série de coisas. E outros deram certo, ótimo, perfeito, e não querem mais saber, tanto que muita gente saiu do mercado. Não volta. Né? Não volta mais, né? E aí, enfim, 2 dias depois ele me deu uma notícia maravilhosa. Ele falou assim, Alec, conversei com a VIXA não só vai ceder para o Brasil, mas eles abriram para o mundo todo alguns cursos que eram pagos gratuitamente. Ia ser por um período, mas parece que vai durar enquanto durar a pandemia. Eu falei, nossa, que legal. Que legal. Aí eu peguei o Instagram da Gama na época, saí mandando e-mail, ligando para um monte de gente, etc. Divulgando, no máximo. O Guilherme fez treinamento, que estava aqui. Um monte de gente. Eu abriguei debaixo do guarda-chuva da Gama. Sim. O site ainda estava com muita coisa em inglês, as pessoas tinham dificuldade. Aí eu ficava cadastrando coisas para colocar no site. Eu e minha esposa, a gente ficava cadastrando um monte de coisas para as pessoas. A gente cadastrou mais de 200 pessoas na época para fazerem esses cursos gratuitamente no site da VIXA. Muita gente fez um monte de curso de graça. Cursos assim que custavam... Tinha curso que custava $3.000, $2.000. Fizeram gratuitamente. Então, assim... muita gente teve essa oportunidade. Uns aproveitaram, outros não. Outros mesmo assim saíram do mercado, etc. Mas lá atrás eu já tinha essa preocupação. Foram absorvidos pelo mercado esses ou já eram pessoas já atuantes? Não foi um jeito de pessoas trazer... já atuantes. Tinha gente que não atuava. Tinha gente que me ligou de Manaus para fazer curso. Porque foi um falando pro outro. Eu não queria te interromper, mas era legal a gente falar aqui. O que é a VIXA? Eu não vou lembrar exatamente as siglas. Mas é uma entidade? É uma associação mundial. Inclusive, o AV vem de lá. É uma associação que é reguladora das empresas mundiais de audiovisual. É mundial, então. Ela é internacional. É americana?
Ela tem sede nos Estados Unidos, mas ela está presente no mundo todo. Europa, Ásia, enfim, ela está presente no mundo todo. E vocês são As principais associados? feiras, a Gama é associada. A principal feira dela chama-se Infocom. Ah, E tá. agora a ISE, que é essa feira que tem na Europa, lá em Barcelona. Ah, é a que você tinha dado uma dica pra gente ir Exatamente. também, né? Em Barcelona, que legal. É da própria associação. Esse movimento de treinamento interno, vocês têm alguma coisa desse tipo lá na Gama? Tem. Tem. Agora a gente vai ter um espaço maior, né? A gente, em algumas... agora a gente vai ter sala de Tem treinamento inauguração constante. agora. Oba! Logo, Agora vai ser Aí, mais galera, tudo constante. convidado. Conta as Antes novidades faltava pra gente. espaço, a gente fazia esporadicamente. Agora vai ser mais constante. Então a gente vai ter agora um programa mais detalhado de treinamento. Vai ter uma sala lá exclusiva para treinamento. Aberta. Aberta. Depois divulga pra gente quando isso sim. começar. Porque... Uma pessoa, um aluno que gostaria de fazer um treinamento desse, ele se inscreve? Como que seria o caminho? A gente agora vai traçar isso isso. direitinho, mas vai ter treinamento de técnica, de luz, de áudio, de vídeo, de elétrica. Vai ter constantes treinamentos lá. E dentro dessa sua rede de atuação, quais são os profissionais que você precisa ter na empresa, até para as pessoas se Entender. enxergarem e entenderem? Que profissões são essas? Porque, assim, Olha. os novos alunos, né? E falando, a gente sempre comenta aqui, eu trabalho na área de eventos. Mas tipo, não... É muito às amplo. vezes ampla. É muito amplo. É amplo. Então a gente gostaria, né, eles entenderem que tem técnicos e profissionais para quase para cada atividade. Então tem uma pessoa que quer se formar e trabalhar numa área dessa, como técnico, como profissional, ele tem uma carreira, né, praticamente para Tem seguir. grandes possibilidades. Mais ou menos, lista o que você lembra, assim, que te vem na Agora, cabeça. assim que terminar a reforma com os espaços que a gente está criando, a gente vai precisar de técnica em eletrônica, algumas pessoas que a gente vai treinar para fazer triagem de painel, triagem Painel de LED, luz, né? painel de LED, a parte de sonorização, porque a gente criou um mecanismo que tudo o que chega é testado. Tudo que vai sair é testado de novo. Então, a gente tem essa questão duas vezes. Por quê? Você fala, é burrice. Não, é que não tem como. Às vezes você não sabe quanto tempo o material ficou parado. Sim. Por mais que a gente identifique lá e coloque em na plaquinha. e tudo, na própria loja, né? Sei lá. Porque assim, chegou de um evento. Ficou 5, 10 dias parado. O Tá parado é bom. pior do que em funcionamento. Então... É técnico do quê? Técnico em eletrônica. E essas pessoas que vão ficar na triagem, por exemplo, são pessoas que vão aprender o que fazer. Então, como se fosse o básico. A gente vai treinar mesmo. Depois ele vai... Tá, o que mais que são tem pessoas de que vão legal? ficar no almoxarifado. Aí os meninos que vão para campo, quem são? Técnico Meninos de e áudio, meninas. Meninos e meninas, exatamente. Técnico. A nossa chefe de manutenção de LED é uma menina. Não. Né? Não é um É homem, importante, é uma todos menina, os uma mulher. profissionais. Técnico de áudio, técnico de luz, técnico em vídeo, técnico em processamento que não tem curso para técnico em processamento. Essa era a minha próxima pergunta. Tem curso em algum lugar pra gente se aprender? Então a gente precisa, Eu não- a gente precisa se mexer. A Arx tem que trabalhar muito para ajudar a fazer isso, Então, né? assim, essa sala de treinamento nossa, a gente vai abrir para as marcas, para elas virem também, darem esses treinamentos para essas pessoas terem essa capacitação, né? Tanto na parte de projeção, de processamento de imagem, enfim. Tem a parte de áudio, o Fernando Leite, aliás, ele vai ser nosso convidado. Já falei com ele que ele vai vir aqui falar um pouquinho dessa área de atuação dele, que é lindíssima, Ele né? tem um conteúdo vasto, né? Ele é um fantástico. engenheiro de som. É isso? Ele tem, acho que umas 4 formações aí. Começa a falar da formação dele hoje e termina amanhã. Ai, meu Deus, vamos ter que editar quando a gente trouxer ele aqui. Mas é isso, você listou aí pelo menos uns 8, eu acho, sei lá. É muita... Gente, tem muita possibilidade de atuação. E olha o que nós estamos falando aqui, estamos carentes de profissionais para atuar, né? Isso pra gente é tão importante, é tão relevante, porque ao mesmo tempo que a gente fala que é um setor...
é muito democrático, ele é inclusivo, ele não significa que qualquer coisa serve, né? A gente precisa de profissionais e se ganha muito bem, né, Alec? Tem bons pagamentos, tem bons cachês, tem bons salários. Quando a pessoa está preparada, eles estão aptos a ganhar bem. É isso. Tem que ter paciência, tem que ter, né? Mas... Sim, como tudo, né? Tudo. Como tudo nessa vida, não é rápido. Preparada. Porque hoje em dia, eu cito muito um exemplo de uma pessoa que está comigo há anos, que quando começou, as pessoas falaram, você é louco, você vai mandar fulano para evento, fulano não sabe nada. Mas eu falei, a pessoa sabe conversar. A pessoa sabe entender e sabe explicar para o cliente a situação. Tecnicamente ele ainda não está preparado, mas ele sabe conversar. Porque o maior problema, às vezes, o cara é um excelente profissional, mas na hora que ele abre a boca, ele estraga tudo. E é difícil ensinar isso. Exatamente. Então é mais fácil você treinar uma pessoa que sabe conversar do que uma pessoa que é um excelente profissional e não consegue se expressar. Então... E desses todos, qual você tem mais dificuldade de encontrar, Alec? Hoje em dia tá difícil. Os dois. Gente, aí ó, oportunidade. Hoje em dia tá mais difícil achar gente que sabe conversar. É? É uma empatia, tem que ter empatia, tem que ter... assim, não é que é assim, né? Eu acho que tem que ter amor, tem que ter vontade, O Bueno né? falou tudo, porque os que restaram hoje para fazer evento são esses que gostam, que amam, né? Que tipo, pega o negócio no colo e fala assim, não, isso aqui não é mais só seu, vem cá, vem dividir comigo que ele é meu também. Então me dá aqui o filho também que eu vou ficar com ele um pouquinho no colo e tal. Porque tem muita gente que quer entrar só pelo dinheiro. Porque acha que dá muito dinheiro, acha que não sei o quê. E aí esse é o grande detalhe. Que aí perde o amor, né? E aí sem amor, e essa é a esquece. Essência, né? A paixão pelo aquilo que faz, né? Em tudo, né, gente? Tudo, não né? é só aqui, em tudo a dedicação. E aí a gente tem um contraponto numa discussão sobre a geração Z, que em alguns convidados tivemos uma informação de que acha que essa geração acaba sendo imediatista, que é logo o resultado, e também rapidamente enjoa e larga tudo. Tem outros que trouxeram pra gente uma visão muito bacana, e aqui a gente tá totalmente imparcial, né? A gente quer trazer informação de que, ao mesmo tempo, eles vêm com uma carga muito boa de tecnologia, desse mundo digital, acaba tendo uma facilidade de receber as coisas, de trabalhar, e que no fim é muito fácil de ensinar as coisas. E fica encantado, né? E fica encantado e se apaixona. E se apaixona, né? Você tá para qual lado aí? Qual você tá mais sentindo? Olha, a gente tá aprendendo a trabalhar com essa geração, né? Boa. Então eu digo que cada dia a gente aprende um pouco mais, né? Não só com essa geração, como também cada dia da nossa vida é um aprendizado. Então a pessoa que acha que sabe tudo não sabe nada. Mas com essa geração é mais difícil de entender. Vamos ter que nos empenhar mais para aprender. Aprender. Muito bem. Disso tudo que você está falando de dificuldade em relação a profissional, que é o que nós estamos debatendo aqui, qual é o que hoje para você está pondo o seu negócio em risco? Existe alguma dificuldade crônica que talvez você tenha que pensar no seu negócio por não achar um profissional de acordo? Eu acho que o nosso negócio é a base de profissionais. Eu acho que você pode ter o melhor equipamento do planeta, que se você não tiver o profissional ideal, não adianta, né? Então, realmente, ele é movido a profissionais. Então, o profissional, sim, é o que pode pôr o seu negócio em risco. Tem algum específico, alguma técnico desses que você listou aí que tá muito difícil? Até pra gente chamar esse pessoal. Vem, gente, estamos pagando bem, tem um lugar aqui. A gente, assim, ó, a nossa estratégia em relação a pessoas, a gente é muito rápido, assim, para identificar, né, as pessoas que entram no time.
se 90% do time gostar, a pessoa serve. Ah, interessante. Se A equipe mesmo. Mas a equipe mesmo, a já equipe fala assim, mesmo. não dá. Aprender Não vai vai lá. aprender lá dentro, né? Vai. Mas é... Então é feeling Não, mesmo, não, é feeling. não tem como. O fato da pessoa saber inicialmente ou não saber, isso é o de menos. Todo mundo tem a maior força de vontade de ensinar. Que legal. Pega na mão e vai junto e etc. Mas... Então, chance de uma pessoa, supondo que não tem um conhecimento técnico, não tem um estudo, né, assim, e se inscrever de alguma forma, se conectar com a empresa, você acha que ele teria uma chance Tem. de, Com a se gente for uma pessoa, né, que a gente fala, gente boa, né? Com valores, Coração, com com caráter, valores, com com vontade de caráter, trabalhar, com vontade de, inclusive, de É. transformar a vida através de um Exatamente. trabalho desse, né? Ele teria chance de Teria. aprender, começar Legal. e com o tempo ir aprender. Vou dar um exemplo, o Edu mesmo, quando a gente chamou ele pra vir, o Edu falou assim, não sei fazer isso não. Eu falei, Edu, você só vem. Não, jamais, eu não sei disso, não sei nada disso, não sei o que. Eu falei, Edu, senta aí, vem cá, senta aí, fica aí, atende o telefone aí, é só isso que você precisa. Aí hoje, você vê, se bobear, sabe mais que eu. Quanto tempo ele tá lá com você? Ele tá desde 2019. Ele é do comercial. Mas é Hoje extremamente ele é meu diretor técnico, comercial. né? Ele é diretor comercial, mas é extremamente técnico e ele aprendeu isso lá dentro. Ele Aprendeu sabia isso lá conversar, sabia atender bem um cliente e tecnicamente você melhorou ele, é isso? Ele veio de agência. Maravilhoso. E aí foi, até hoje a gente, isso aqui eu não sabia. Eu falei, então, agora você sabe. Isso aqui, também. E assim vai. É só vir, né? É só A vir com vida, boa a vida vontade, é, a vida é essa, né? um eterno aprendizado. A gente aprende coisa todos os dias. Falando em vida, partindo para o nosso final, nós estamos quase, como nós estamos aqui de tempo, a gente já falou bastante coisa muito legal. Como que você se enxerga, como você enxerga o seu negócio, a sua vida daqui 20 anos? Uau, daqui 20 anos. Já fez esse exercício? Daqui 20 ainda não, mas acho que daqui a uns 10 talvez. Pode ser, daí a gente multiplica por 2. Não. A gente faz vezes 2. Olha, a gente tá num ritmo tão acelerado que a gente já tá em abril, né? E parece que a gente passou o Réveillon ontem. Então... E ao mesmo tempo já fizemos muita coisa desde o Réveillon. Pois é. Depois do Réveillon, né? Exatamente. Eu achei que esse ano, eu sabia que a gente ia trabalhar bastante. Então, graças a Deus a gente tem trabalhado bastante. Só tenho que agradecer. E espero que continue assim. Amém. Então, se continuar desse jeito, daqui a 10 anos eu ainda vou estar trabalhando, que é o que eu não gostaria que acontecesse. Se não criar novos, né? Novas cabeças, gente, estamos né? precisando de pessoas para é. assumir esse negócio e deixar o Alec entrar de férias não, eternas não. Você quer aposentadoria? Não, você quer relaxar. Eu quero, sei lá, tá cada 15 dias num lugar. Enfim. Mas, eu nem Alec, sei você o que eu viaja quero. bastante. Desculpa interromper Então, seu mas pensamento. eu tô viajando agora, porque eu tinha dado um tempo, sabe? Eu tava muito focado. Então, agora eu tenho pessoas com que eu posso dividir um pouco mais, né? O Edu antes também não viajava. O Edu conseguiu tirar, acho que 40 dias de férias na Grécia, meu. Aí, então assim, a gente tá conseguindo tirar um pouco o pé, sabe? Mas, desculpa de novo, mas já tô interrompendo. Desculpa, gente, mas assim, até pelo próprio trabalho, não é um tipo de vida que também te permite ir para muitos lugares? Você vive nas feiras internacionais. Sim. Dá para curtir um pouco? Dá, então, antes eu ia para as feiras e da feira voltava. Agora não, agora eu tô conseguindo, tipo, levar a esposa. Legal. Às vezes levar a família e aí esticar um pouquinho, em vez de ficar 7, 8 dias, 10 dias na feira, vamos ficar 15, 20. Perfeito. Então a gente está conseguindo conciliar um pouco porque agora eu tenho um back-office que me permite isso, você entendeu? Entendi. Então agora tá um pouquinho mais tranquilo, porque eu consigo entender que de longe as pessoas só me consultam. E aí, posso fazer isso? Tem isso e isso aqui para fazer. Qual atitude eu tomo? Vai por esse caminho. Então, beleza. Eu não preciso estar lá o tempo todo. Então é muito mais tranquilo, né? Então tem um time hoje que eu de longe
tá perfeito. E a sua ideia daqui 10 anos é Tá com esse... cada vez mais longe. que as consultas sejam Cada vez menores. Por distantes e telepatia, menores. mais ou menos, né? Porque assim, o difícil do time, como assim? A Gama hoje, ela é muito pessoal, né? Eu não tenho sócio, então ela é muito pessoal. Os clientes são muito eu. Então é difícil você fazer as pessoas pensarem como você pensa. E aí quando você consegue, né? Puta, o que o Alec faria se ele estivesse aqui? Desmonta tudo e monta de novo. Porque se ele vier aqui, é o que ele vai fazer. Então não tenho esse problema mais. Então as pessoas já... Opa, não, ele não vai aceitar isso não. Desce tudo. Desce, porque essa frestinha que ficou aí, ele vai mandar desmontar e montar tudo de novo. Então as pessoas já estão nesse tipo de pensamento. Então as coisas não passam para eles. Né? Se não passam para eles, eles sabem que não passa para mim. Então ele já tem essa noção. Né? Então ele fala, antes que ele chegue e manda desmontar, já refaz agora. Desmonta tudo e monta de novo. Dá tempo, ótimo. É melhor do que você ficar esperando 3 horas, ele chega daqui a 3 horas e mandar desmontar e montar de novo. Então, esse tipo de padrão de qualidade que as pessoas já adquiriram, já para mim é o meu sossego, já paga meu sono. Né? Então... É isso. Algum dos seus filhos continuariam seu negócio? Que tem um montão aí, né? Então, tem uns aí. São muito pequenos ainda, então... Esses 10 anos não supriria, mas 20 supriria. sim, é que 20, você não quer sim. falar de... em 20 supririam, sim, né? 20, sim. Muito bom. Um recado final naquela câmera. Um recado final naquela câmera? Para as pessoas que estão aqui com essa expectativa de entrar no mercado? Eu acho que essa sua história é muito bonita. Obrigado. É sempre muito legal. A gente aprende muito ouvindo a história de cada um que passa por aqui. A gente valoriza cada vez mais, né? A gente já valorizava. E aí é gostoso ouvir, porque daí a gente admira mais e valoriza ainda mais. A gente precisa ser inspiração, sempre. Eu acho que é muito nesse sentido, né, Alec? Que legal. Bom, a vida está cada vez mais curta e complicada. Então, se vocês quiserem entrar nesse mercado, tem que vir de corpo e alma. Não venham só pensando no dinheiro, não venham só pensando em... Nossa, que glamour que é, tem show, tem isso, tem festa. Esquece isso. Venham de corpo e alma e de coração aberto, que aí o resto é consequência. É isso que eu recomendo. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar parte da sua vida, parte da sua experiência. Sucesso, né? Parte do sucesso. A gente ama trabalhar com vocês. A gente é uma paz trabalhar com vocês também. Bom saber disso. Equipe maravilhosa. Assim, sendo sabe quase uma família, inteira, né? É uma família, a equipe né? inteira fica muito feliz, cara. Todo mundo também gosta quando a gente tá junto, né? A equipe toda. Nossos encontros são bons. É muito bom. É. Obrigada, viu, Alec? Agradeço, e para você que ficou com a gente, muito obrigada pela parceria também aí do outro lado, por estar aqui absorvendo o que a gente está se propondo a compartilhar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueçam de ativar a notificação. Comentem, deixa aqui dúvidas, perguntas, isso ajuda inclusive a gente a produzir novos conteúdos para responder tua pergunta e quem sabe a tua também é a dúvida de mais pessoas, né? E ajuda a gente, por favor, compartilhe esses vídeos, faça com que as pessoas... ajude a gente a divulgar tudo isso que nós estamos fazendo aqui, porque a gente ama nosso mercado, a gente ama o que a gente faz e a gente quer deixar nosso legado através da Arx. Arx, você também. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.